seminário. Obrigada pelo convite. Estava a comentar com a Geira enquanto vinha para cá. O meu doutoramento é em Biodiversidade, Genética e Evolução. E foi feito na Universidade do Porto, mas como é um programa conjunto entre a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, o meu doutoramento também é pela Universidade de Lisboa. Está na sua casa. Exatamente, estou aqui na minha alma mater. Então, para mim também foi um bocado um desafio, não é? Vir falar, apresentar sobre o homem, porque eu não sou antropóloga, não sou da área da paleoantropologia, sou, pronto, sobretudo me considero-me botânica, embora o meu doutoramento também foi feito em Genética e Evolução como o professor Eduardo disse, né? Então, eu achei por bem começar um bocadinho introduzir o tema com a história do pensamento evolutivo, não é? Então, no século XVII, todos os organismos que existiam sobre a Terra tinham sido criados diretamente por Deus, não é? Portanto, o Gênesis era o livro de referência sobre a criação do mundo, não é? E a Terra, então, tinha poucos milhares de anos, não é? Já no século XVIII, começam a descobrir-se os primeiros fósseis. Então os cientistas deparam-se com um bocado o dilema. Então, afinal, o que é isto? O que é que são os fósseis? Se Deus criou tudo o que está no mundo, como é que agora nós encontramos estes organismos que já não existem, mas que existiram antes? Então, afinal, Deus não criou tudo diretamente. Então começou a haver assim um bocadinho de discussão na comunidade científica, não é? Eu estou a incluir só poucos nomes, não é? Porque obviamente não vou fazer uma história exaustiva. Então, por exemplo, o Buffon, não é? Ele começou a postular algumas teorias sobre a geração espontânea. Na altura, cria-se que as espécies apareciam logo, não é? Que haviam certos poços de vida, não é? No mar, de onde surgiam as espécies. Portanto, de repente aparecia um elefante a sair ali do poço, não é? Então era tal geração espontânea. Mas Buffon disse ainda que havia processos migratórios das espécies e esses processos migratórios ocasionavam mudanças nos organismos. Por quê? Porque na altura apareceram os primeiros fósseis de mamutes em Sibéria e no norte da América. Na altura era óbvio, não havia elefantes na América, em Sibéria. Os elefantes estavam todos no hemisfério norte, não é? Na Índia e na África. Como então que agora há estes ossos, não é? Destes elefantes no hemisfério norte? E então por isso que começam a aparecer estas teorias, não é? Para explicar o que se começa a observar na altura. Cuvier, que foi outro científico, começa a levar um bocadinho mais além e diz que então na Terra existiram extinções catastróficas. Portanto, haviam acontecimentos que ainda não sabiam muito bem o que eram, mas que de repente acabavam com todos os organismos que existiam na altura e apareciam novos organismos. Aqui só um parênteses, não é? É no século XVIII que aparece Linneu. Não sei se vocês já ouviram falar de Linneu, um sueco muito famoso. É a quem é atribuído a nomenclatura binomial. Portanto, estes dois nomes que definem as espécies, não é? São dois nomes latinos, o gênero e a espécie. Todas as espécies que existem estão definidas por este binómio, não é? Latino. Depois, no século XIX já, Lamarck, que foi um dos primeiros a postular já teorias de evolução propriamente, ele diz que os organismos mudam por causa do uso e o desuso dos seus órgãos. Ele põe o exemplo da girafa, que é o mais conhecido, não é, de Lamarck. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver bem? Uma girafa precisa comer as folhas das árvores mais altas, então estica o pescoço. E então os filhos vão sair também com o pescoço esticado. E assim sucessivamente, não é? Então, há mudanças físicas nos organismos que depois são herdadas aos descendentes. Pronto. Lamarck também diz que a evolução segue uma ordem, não é? De organismos menos complexos a organismos mais complexos. E Lamarck também não acredita muito nisto da extinção. Segundo Lamarck, havia era uma mudança, não é? De umas características a outras, mas não havia propriamente processos de extinção, como tinham postulado os anteriores. Então, o que acontece com Darwin? Eu acho que Darwin é a referência por excelência da evolução, não é? O livro de Darwin aparece em 1859. Darwin passou por aí 20 anos a escrever o livro. Simultaneamente a Darwin existe um outro cientista que se chama Wallace,
que tem exatamente a mesma teoria do que Darwin, só que não a publica. Eles andavam sempre a intercambiar cartas e de pronto Darwin repara, o Wallace tem a mesma ideia que eu, está a preparar a mesma teoria de evolução do que eu, vou já publicar isto porque senão... Então Darwin publica em 1859 A Origem das Espécies. Duas coisas engraçadas sobre a origem das espécies. Não fala da origem, só fala de como mudam. 2, nunca define a espécie. Então, o que Darwin diz? Não é? Que as espécies mudam por seleção natural, portanto, uma pressão, não é? Que é a natural de seleção, pelas quais as espécies vão mudando. Isto tem muita influência da altura de um economista, Malthus. Não sei se vocês também já ouviram falar. O Malthus o que dizia era que havia uma pressão pelo crescimento populacional, não é? Malthus postulou esta teoria de economia no sentido de, não percam um tempo aqui a tentar resolver o problema da pobreza, porque aquilo nunca vai funcionar, porque somos tantos que nunca vai casar para todos. Era basicamente essa teoria de Malthus. E então Darwin e Wallace começam a pensar, pois, se isto funciona para os humanos, também deve ser assim na natureza. Porque então andaríamos todos cheios de bichos, por exemplo. Tende a haver ali fatores que limitam, não é, o desenvolvimento das espécies. Então, há 4 coisas chaves, não é, na teoria de evolução de Darwin. É a variação, que já está também presente nas teorias anteriores, não é, de Lamarck. A herança, portanto, essas mudanças que se vão dando passam às gerações seguintes. A supervivência, entra ali a seleção natural, não é, a supervivência do mais forte. E a extinção. De fato, há organismos que existiam antes que agora não existem. Pronto. Então, isto, claro, revolucionou um bocado, não é, a coisa na altura, porque então, afinal, como é? Então, o Gênesis, Deus não criou o mundo em 7 dias, Deus não criou todos os organismos que existem, como é que isto funciona? A comunidade científica aceitou relativamente bem a teoria da evolução, mas tinha muita dificuldade com isto da seleção natural. Como é que funciona a seleção natural? Não é? Ainda hoje, de facto, temos alguma dificuldade de imaginar porque é um conceito muito abstrato, não é? Depois de Darwin, o que aconteceu? Havia um monge, a viver no seu mosteiro, no que é agora a República Tcheca, chamado Gregor Mendel. O Mendel era filho de um camponês e gostava muito de cultivar plantas. E então o Mendel começou a cultivar imensas ervilhas, plantas de ervilhas. E começou a ver que algumas ervilhas tinham... As ervilhas tinham uma superfície rugosa, outras tinham uma superfície lisa, algumas eram verdes, outras eram amarelas. E começou a fazer uma série de experimentos e de cruzamentos para ver como é que se transmitiam estes caracteres entre as ervilhas. Mendel é o descobridor das leis da genética. Portanto, as bases da genética moderna estão em Mendel, que era um monge. O escândalo, não é? Só que o seu trabalho só foi descoberto em 1900, não é? Portanto, depois da publicação da Origem das Espécies e quando começa a haver todo este boom de evolução, é que começa a investigar de onde, como é que os caracteres que vão aparecendo passam às gerações seguintes, é que redescobrem o trabalho de Mendel, não é? Mas claro, depois vem outra série de cientistas depois a aperfeiçoar as teorias de Mendel, não é? Pronto, temos, por exemplo, o Haeckel, não é? Que ele começou a estudar os embriões e ele dizia que o desenvolvimento embrionário registra, de certa forma, a história evolutiva dos organismos. Portanto, eles comparavam, por exemplo, o embrião de um pássaro com o embrião de algum outro organismo, de um peixe ou de outro organismo marinho, e via que havia certas etapas no desenvolvimento embrionário que eram muito parecidas, não é? Então ele dizia que isto refletia essa mudança evolutiva. E claro que ali também houve muita controvérsia, porque nem sempre se aplicava a isto, não é? Havia organismos que não saltam muitas fases no desenvolvimento embrionário e não se conseguem observar todas as coisas. Não te vas embora. Então, 1900, é o descobrimento dos cromossomas. Portanto, começam já a desenvolver os microscópios, os cientistas conseguem ver um bocadinho mais dentro, não é, das células, descobre-se o núcleo, dentro da célula, dentro do núcleo descobrem-se os cromossomas, portanto que é a matéria onde está todo,
digamos, a informação que faz um organismo, não é? Só cromossomas, ainda não estamos a falar do ADN que vem muito depois, não é? Morgan, o pai da genética moderna, começa a fazer muitos experimentos com as moscas da fruta, não é? Para ver como é que também se passavam os caracteres de umas gerações às outras. 1930, vem Dobzhansky com a síntese moderna. No fundo, o que eles fizeram foi pegar Mendel, pegar Darwin, pegar tudo a informação que tinha na altura. E no fundo, o que eles fazem a teoria da evolução como nós a conhecemos agora, né? Com seleção natural e com mutações. Na altura de Darwin era óbvio, estas coisas ainda não se conheciam muito bem. Pronto, Meyer, que começa a introduzir os processos de especiação, portanto, como se formam de facto as espécies. Né? Meyer postula sobre todo o isolamento geográfico, portanto, temos uma população original que de repente tem uma barreira no meio, e com o passar do tempo, essas duas populações acabam por ser diferentes espécies, né? Que é a teoria mais comum da formação dessas espécies. 1953, o descobrimento do ADN, né? Por Watson e Crick. Então isto foi um bocado a introdução, não é? Um bocado a história. Mas agora eu pergunto, o que é a evolução? Estou a perguntar e espero uma resposta. Quando vocês ouvem falar de evolução, não é? Porque é um tema sempre presente. Pessoas que não são da área, mas indiretamente são. O que é evolução? Eu digo evolução, o que surge nos vossos cérebros? Melhoramento, desenvolvimento. Sim, mais. Progressão no sentido de melhoramento. Sim. Mais. Transformação. 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 Metamorfose. Bem como sabem. Metamorfose. Metamorfoses, pronto. Então, o que é evolução? A evolução é sobretudo um processo. Não é? É um processo no qual pequenas mudanças vão se acumulando, não é? E resultam em novas espécies. Pronto. É óbvio, na maior parte dos casos, isto demora milhares de anos. Portanto, não é que eu veja aqui como uma espécie nova se forma. Não é? Como é que os cientistas atualmente estudamos a evolução? Os que estudam diretamente a evolução estudam organismos que têm um ciclo de vida muito curto, como as bactérias ou as moscas. Porque eu posso ter 3 gerações de bactérias num dia. Ou mais. Não é? Portanto, em um ano eu já fiz 1000 gerações de bactérias. Mas nós podemos ver já agora... E as moscas, quantos dias duram? Acho que é 3 dias. O ciclo de vida todo de uma mosca é 3 dias. Desde a larva até a morte, né? A reprodução e morte. Também temos algumas outras evidências. Por exemplo, os cães. As raças de cães. Isso já foi na nossa história como seres humanos. Né? Portanto, os cães, nós fomos quem modificamos as diferentes raças de cães. E hoje em dia vemos 1500 variedades de cães. Né? Portanto, isso também é uma evidência nesta forma de evolução. Então, 2 conceitos essenciais na evolução. Mutação. Essas pequenas mudanças que se vão acumulando dão-se a este nível, não é? Isto o ADN é basicamente o código que contém a informação toda de um organismo, não é? Isto aqui, assim, tentar simplificar muita coisa, mas se não percebem alguma coisa, é só perguntar. Então, todas e cada uma das células do nosso corpo tem este código, não é? É claro que este código está sempre a replicar-se quando uma célula se multiplica, não é? Tem também de duplicar o código. Só que no momento dessa duplicação podem haver pequenos erros. Não sei se estão a ver aqui, não é? Este que era azul agora é amarelo, porque houve um pequeno erro ali. Isto é uma mutação. A maior parte das mutações passam desapercebidas, é óbvio, porque se fosse uma mutação muito significativa, podia implicar a morte do organismo. Não é? E é claro que neste processo existem imensos controles de qualidade, porque o organismo não quer que estes erros aconteçam. Não é? O síndrome de Down, por exemplo, é um erro, é mais a nível cromossômico, mas é um erro e é visível para nós. Não é? Se as pessoas têm um cromossomo adicional, é visível. O organismo continua a funcionar na mesma. Não é? O segundo conceito-chave é a seleção natural. O que é a seleção natural? Eu peguei neste exemplo que achei muito esclarecedor. Então, temos aqui
Bem, não sabem muito bem as cores. Mas temos na primeira barra uns bichos verdes e laranjas, não é? Estes pássaros, vamos supor, gostam imenso dos bichos verdes, então vão comer sempre os bichos verdes. Neste segundo retângulo temos já que a população dos bichos verdes diminuiu, porque estão a ser comidos. Quer dizer que se o pássaro come mais os verdes, a população vai ficar mais com os laranjas. Se a população fica com os mais laranja, os que se vão reproduzir vão ser os laranja. Então, ao fim do tempo, o que é que vamos ter? Bichos laranjas, exatamente. Então, isso que é a seleção natural, portanto, fatores externos que vão selecionando, não é, certos caracteres. Então, é o resultado da variação da herança desta seleção no tempo. Sim? O que é a especiação? Especiação é a formação de espécies, não é? Agora, como é que se formam as espécies? Porque, claro, isto tudo é um contínuo, não é? Então, eu tenho aqui uma espécie X, há ali uma certa mudança, pode ser uma barreira geográfica que separa as populações, pode ser a acumulação de diferentes variações, que com o tempo, não é? Com o tempo, vão resultar na espécie Y e na espécie Z. Nesta altura, eu pus aqui um risco, porquê? Nesta altura ainda não há suficiente variação como para eu dizer se a espécie A ou a espécie B. O que eu vejo são variedades, por exemplo, tenho a variedade de rosa tal ou a variedade de rosa tal. Eu sei que são diferentes, mas são rosas. Portanto, duas coisas que queria que ficassem, não é? Uma, é um processo contínuo. Portanto, essas divisões não são assim tão exatas. Eu vou por aqui mais um exemplo. Era o mesmo, só que agora temos mais espécies, não é? Então, temos aqui a mesma espécie X que tínhamos anteriormente, a espécie Y e a espécie Z. Não é? Eu adicionei mais duas. Como que se diz isto? W. Como em inglês, é? É, W. igual. A espécie W e aqui uma espécie que está extinta. Um bocadinho para adicionar complexidade, não é? O que é que eu posso dizer neste diagrama? Primeiro, que a espécie Y e a espécie Z têm um ancestral comum. Ambas resultam da espécie X. É? O mesmo posso dizer da espécie X e da espécie W. Tem um ancestral comum. E o mesmo poderia dizer de aqui se eu soubesse que esta está extinta. Mas se eu não tenho um fóssil, não posso saber que isto existe. Porque já não o vejo. Percebe? E claro que este processo que eu dizia é um contínuo, é contínuo. As espécies, no fundo, surgem da nossa necessidade por catalogar as coisas. Porque os seres humanos precisamos dessa ordem mental. Precisamos pôr tudo nas gavetinhas. Mas isto não sempre é real. Por isso que pode vir alguém a dizer-me: mas eu acho que isto não é uma espécie. E, de facto, dentro da rama da taxonomia, que é esta, ordenar as coisas nas gavetinhas, há imensa discussão. Porque eu acho que a espécie da planta A é diferente da espécie da planta B. Mas pode vir outro senhor e me diga: não, são variedades da mesma coisa. E outro me pode dizer: não, é a mesma coisa. E isto acontece. Então temos imensas publicações a mudar os nomes de algo. É verdade. É como nas humanidades. Então, o que é que acontece com a evolução do homem? Não é? Em 1857 descobre-se o primeiro fóssil humano. Grande controvérsia, não é? Então, o que é isto? Havia uns que diziam: é a caveira de de uma espécie assim de homem selvagem que vive ali no mato, não sei onde. Bueno, então, perante esta confusão toda, Darwin, que já tinha pensado no assunto, mas que omitiu propositadamente na origem das espécies, publica um segundo livro, em 1871, que se chama É Justamente sobre o Homem. Né? Bem, este livro também tem muita influência da época. É muito engraçado porque tem algumas passagens em que fala do homem e da mulher e diz: pronto, coitadinha a mulher, não é? Tem as suas limitações, é um ser ligeiramente inferior ao homem, não é? Mas pronto, paciência. Então, o que ele diz, basicamente? Que além da seleção natural,
No homem existe também a pressão sexual. O meu marido, que é arqueólogo, costuma brincar. Muitas vezes se diz: se a seleção natural fosse tão assim forte nos humanos, eu não teria casado, porque tem problema nas costas e usa óculos. Eu acho que é muito bom exemplo. Então, o que Darwin diz? Não é? Primeiro isso, que nos homens, na humanidade, no ser humano, como queiram chamá-lo, eu tenho um bocado de receio com os termos, assim, sabe? Com gente de história e filosofia, não sei o quê. Pode dizer, no homem, a gente aceita. Não é só a seleção natural, também ali há uma seleção sexual. Não é? E depois ele diz que provavelmente o homem tem um ancestral comum com um macaco e que provavelmente o homem originou-se na África. Isto com um fóssil que havia na altura. Não é? Agora já temos 1500, mas na altura só tínhamos. Pronto. Então, como podemos ter a certeza que o homem evoluiu? O homem evoluiu? Sim, o homem evoluiu. Como podemos ter a certeza? Primeiro porque temos fósseis. Não é? Já hoje em dia temos imensos fósseis. Ainda há um par de meses descobriu-se uma nova espécie de homem, o Homo naledi. Pronto. Então, temos estes fósseis que mostram uma progressiva mudança a formas cada vez mais humanas. Não é? Atualmente, conhecem-se cerca de 20 espécies diferentes de homens, então, hominídeos, não é? Como chamamos. O mais antigo deles tem 6 milhões de anos. E claro, muitas vezes estas espécies são descritas só em base ao maxilar, em base a um fêmur, são coisas com 6, 4 milhões de anos. É óbvio que estão extremamente degradadas. Encontrar um esqueleto completo, como foi o caso do Homo naledi, que encontrou-se quase o esqueleto completo, é extremamente raro. Não é? Então, afinal, viemos do macaco. Isto é uma questão muito interessante. Não, obviamente. Obviamente não viemos do macaco. O que provavelmente é que temos um ancestral comum. Lembra-se do diagrama? Do gráfico? Sim. Pronto. Este é um gráfico como o que eu apresentei anteriormente, não é? Então, vou passar para aqui. Este provavelmente era o mais antigo ancestro comum entre o homem e os macacos modernos, não é? Está mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Deste ancestro comum saiu um ramo. Reparem aqui no comprimento da rama que é isso. Toda esta rama até os macacos atuais. Toda essa rama implica uma série de mudanças ao longo do tempo, até os gorilas e os chimpanzés. Né? Enquanto que a outra rama dos homínidos foi dar ao que é agora o homem comum. Nesta outra rama que estão todos os homínidos australopithecus, os homo e tudo mais. Então, como é que sabemos que nós e os chimpanzés temos o ancestral comum mais recente? Porque partilhamos quase 99% do nosso ADN. Então. Isso aqui é chocante, não é? Essa é a parte chocante da coisa. Eu acho que esse é o X da questão. Este 1%. Já vou devagar. Este é um gráfico que mostra um bocado as espécies conhecidas de hominídeos, né? E um bocado o tempo, né? Numa linha temporal. Então estamos a ver, pronto, lá em cima, né? Reparem outra vez na linha comprida que dá aos chimpanzés. Né? Essa linha comprida quer dizer que passou imenso tempo, estão a ver, desde mais ou menos 8 milhões de anos até 1 milhão de anos, portanto 7 milhões de anos de mudanças. Né? Não quer dizer que o início era um chimpanzé. Não sabemos o que era no início. Só sabemos que 8 milhões depois, uma dessas linhagens foi dar um chimpanzé. Né? Começamos aqui com as formas mais rudimentares de homens. Né? Os australopithecus, Lucy está por ali. Portanto, aparece a bipedia, né? Embora os pés ainda retenham a forma que os macacos têm, né? Portanto, o dedo gordo do pé ainda faz um bocado o ângulo, né? Como nós fazemos ainda nas mãos. Ainda? Quer dizer que vamos deixar de fazer? Não, o que eu digo é os pés.
Portanto, os pés, os macacos atuais, têm como duas mãos, dois pares de mãos, não é? Nós já não. Mas na altura os australopitecos ainda tinham, portanto, os pés ainda têm um bocado este ângulo. Mas já há sinais de bipedia, o que sugere que já os australopitecos não andavam nas árvores, já andavam. Não é? Portanto, Lucy está por aqui em cima, né? E já depois temos o Homo, o gênero Homo, que é propriamente o homem, né? Portanto, temos aqui, deixa eu pus aqui uma linha, a linha. Por que eu pus esta linha aqui? Esta linha assinala mais ou menos os 2 milhões de anos. Se vocês veem as outras linhas horizontais que cruzam essa linha vertical, quer dizer que num tempo mais ou menos, uns 2 milhões de anos atrás, existiam várias espécies de hominídeos. Portanto, provavelmente os australopitecos ainda existiram junto com os Homo. E, de facto, tem-se encontrado alguns organismos que são um bocado intermédios, o que sugere que, se calhar, houve hibridação entre os australopitecos e os Homo. O que caracteriza o Homo, o gênero Homo? Portanto, tem a capacidade cerebral é maior do que nos australopitecos. Tem, reparem aqui, não é? Já não tem um focinho. Portanto, há uma linha vertical. O maxilar está por debaixo do cérebro, o que não acontece lá em cima. Lá em cima ainda está o focinho presente no esqueleto. Pronto. E também começam a aparecer já outras manifestações de razão e inteligência, como são as ferramentas. Por exemplo, já aparecem aqui ferramentas, não é? E depois temos aqui, qual é a nossa espécie? Homo sapiens, exatamente. Então, o Homo sapiens já tem um cérebro muito maior, não é? E já começam a aparecer, pronto, outras formas, manifestações de interioridade, não é? Como a arte, algumas formas de linguagem, etc. Começo aqui pronto. Homo sapiens é o homem moderno, não é? Atualmente é a única espécie de Homo que existe. Então, quais são os principais marcos na evolução humana, não é? O que sabemos? Que a bipedia apareceu provavelmente há 4 milhões de anos. As manifestações culturais só aparecem há mais ou menos nos últimos 100.000 anos. Já sabemos que provavelmente os humanos apareceram e evoluíram na África, não é? A maior parte dos fósseis vem de lá. A migração fora da África dá-se ao redor dos 2 milhões de anos, não é? E, por exemplo, o homem só chegou à Austrália há 60.000 anos. Portanto, ali... O início da agricultura dá-se só há 12.000 anos. A única espécie que existe atualmente de Homo é o Homo sapiens, não é? Que tem existido unicamente há 30.000 anos. Portanto, há 30.000 anos que só o Homo sapiens existe, não é? Não há outros. E pronto, algumas características do gênero Homo, que é a bipedia, o baixo dimorfismo sexual. O que isto quer dizer? Que fisicamente somos muito mais parecidos, fêmeas e machos, num homem, do que, por exemplo, nos australopitecos. Se se compara a Lucy, que era uma fêmea, com um macho da espécie do gênero australopitecus, os machos eram muito maiores, eram muito mais corpulentos, havia uma grande diferença sexual. E claro, isto tem de ter o desconto da falta de fósseis, não é? Porque não há tantas amostras como temos agora do homem atual. Por que ainda não se encontrou o elo perdido entre os macacos e nós? Porque provavelmente não existe. Porque não há uma forma intermédia entre um chimpanzé e um homem, o que é um ancestro comum. Então a pergunta que se tem de fazer é qual é aquele ancestral comum que deu origem aos chimpanzés e ao homem. Se percebe a diferença? Portanto, o homem não vem do macaco. Temos um ancestral comum que é muito diferente, não é? E a linhagem que dá origem ao chimpanzé a partir desse ancestral comum passou por 8 milhões ou 6 milhões de anos de diferenciação. Portanto... A evolução está em desacordo com a fé? Eu devia ter tirado o texto e só deixado ali a pergunta para vocês responderem. Mas... Não propriamente. Portanto, a evolução, eu tenho estado a falar, não está quase, sei lá, meia hora ou 20 minutos, de quê? Tenho estado a falar de quê? De evolução de quê?
Da matéria. Ah, Do corpo. Como é que o corpo do Homo sapiens chegou a ser o que é, não é? Portanto, a evolução explica a transformação, não explica a origem. A transformação. O homem vem de onde, não é? É similar ao Big Bang. Eu há uns meses, já não me lembro quando, mas há 5 meses ou assim, dei uma conferência sobre o Big Bang, não é? O Big Bang sabe o que é? É a teoria que explica como é que a matéria, não é? Evolui, porque não explica a origem do universo. Explica como é que o universo é o que é hoje a partir de uma bolha, que pronto, explodiu. Pronto. Mas não me disse de onde que veio a bolha, só me diz como é que a bolha evoluiu. É semelhante a isto, não é? A evolução diz-me como é que as coisas mudam, não de onde se originam. Nós ainda, cientistas, não conseguimos explicar como é que, primeiro, como é que de haver nada, aparece uma bolha que de pronto explode e origina toda a matéria como conhecemos. Também ainda não conseguimos explicar como é que dessa matéria, os átomos, todos estamos feitos de átomos e moléculas, como é que aparece a vida. É outro grande salto. E também ainda não conseguimos explicar como é que da matéria viva aparece a razão. Nós. Não há outra criatura como nós. Isto não é um complexo de superioridade, não é? Pronto, o homem tem certas características, não é, culturais, de linguagem, etc., que manifestam uma interioridade, um conhecimento de si próprio que não vemos em outros animais, não é? De onde que se origina essa complexidade? Portanto, a ciência baseia-se no método científico, não é? No que eu posso ver, medir, postular uma hipótese e logo provar que essa hipótese está certa. Esse é o âmbito do método científico, não é? A filosofia, por exemplo, aqui acho que vários filósofos, a filosofia está num outro âmbito, não é? A filosofia explica uma outra área das coisas. A ciência não pode entrar na filosofia, a filosofia não pode estar a explicar... Bem, a filosofia tenta explicar tudo. Pronto, obrigada. Perguntas?